Graças a Deus que você é homem, lindão. Seja bem-vindo ao nosso devocional de HPH, de homem para homem, do CMN Hombridade, para o seu coração, coração de homem, aqui da Universidade da Família. Hoje estamos aqui em Florianópolis e eu quero gravar um devocional aqui dessa cidade, uma palavra de Deus ao seu coração. Fica comigo. Estamos trabalhando uma série de devocionais para sabermos identificar aonde nós estamos, como nos enxergamos, para poder então agirmos de uma forma correta. Nós falamos no nosso devocional anterior para entendermos quem nós somos. E hoje, o devocional de hoje é sermos cheios do Espírito Santo. São 7 devocionais que a gente vai estar trabalhando nesse aspecto. Eu gostaria que a gente pudesse ler lá em Atos capítulo 9, versículo 17. A Bíblia diz assim: então Ananias foi e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho de Damasco me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Paulo, você conhece a história dele? Ele está indo no caminho de Damasco para poder prender os cristãos, tem um encontro com Cristo e aí ele fica cego e agora ele está indo e aí Deus fala com Ananias para que Ananias ore por ele, para que retorne a visão e ele seja cheio do Espírito Santo. Mas lá em Atos ainda capítulo 1 e versículo 8, a Bíblia também diz assim para mim e para você: mas vós receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando da importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo. É uma busca minha e de você como um homem que está buscando ser semelhante a Cristo, um homem que está buscando a hombridade de Jesus. Então buscar ser semelhante a Cristo, buscar ser cheio do Espírito Santo é algo importante. A pergunta que ecoa muitos corações é como ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala para mim e vocês assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Quando Jesus deu a ordem aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, a história nos conta que tinham em torno de 500 pessoas quando Jesus foi assunto ao céu, e aí ele fala: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, sejam cheios do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, que é o texto fala do dia de Pentecostes, e eles foram para o templo e ficaram aguardando, mas daqueles 500 homens, apenas 120 ficaram até que o Espírito Santo fosse derramado. Ou seja, entender o tempo, aquilo que nós estamos trabalhando, e buscar ser cheio não é uma coisa que acontece no meu tempo e no seu tempo, mas eu preciso ser revestido do alto, eu preciso buscar com veemência e não sair da onde Deus me mandou, até que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Então buscar ser guiado pelo Espírito Santo, Ele ensinará todas as coisas para nós. Sabe, eu lembro que quando eu saí de Joinville para ir para a missão, meu pastor, o pastor Sérgio Melfior, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina, ele me deu alguns conselhos. E um dos conselhos que eu guardo ao meu coração até hoje, ele falou lá de 1 João, quando fala de 1 João 2 e 27, fala assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não preciso que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. O Espírito Santo, Jesus fala aos seus discípulos que ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará, ele colocará as palavras nos nossos lábios. Então eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. A unção dele que ensina todas as coisas, ela nos guiará pelo caminho correto em todo o tempo. Paul Cole comenta nesse livro, O Homem Ousado, sobre a importância de sermos dirigidos por Jesus, pois Ele nos dará o discernimento, a habilidade e também vai dar para que eu e você possamos avaliar cada situação nos momentos quando o Espírito Santo estiver em nós. É Ele que nos faz sentir e saber a direção. A mulher, por exemplo, ela tem um sentido muito interessante. Deus colocou essa capacidade de percepção, de entendimento, de poder enxergar as coisas. E muitas vezes eu e você não ouvimos a voz do Espírito Santo através da vida da nossa esposa, nos alertando, nos direcionando e nos ajudando também, porque ela é nossa auxiliadora. Na busca de sabermos reconhecer cada fase da nossa vida e sabermos agir de forma correta, a ação
do Espírito Santo em nós é fundamental. Acredito que nesse processo também existe um outro passo. O primeiro seria ouvir a voz do Espírito Santo, mas o segundo seria obedecer. E eu sou sincero a dizer para você que várias vezes eu ouvi e obedeci, mas teve algumas vezes que eu ouvi e eu não fui sensível o suficiente à voz e não obedeci e passei por situações que eu não precisava passar. Porque às vezes a gente se auto-engana. A Bíblia fala que o nosso espírito luta com o espírito de Deus, a carne, luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E eu e você precisamos estar mais focados no espírito. A presença do Espírito Santo lhe concede perspectiva, nos capacita a ter nas entrelinhas e ter uma imagem mais abrangente da situação, ou seja, nos ajuda a enxergar as entrelinhas, as mensagens que são passadas. Lembre-se, como homens e cabeça dos nossos lares, precisamos ser cheios do Espírito Santo, para podermos guiar a nossa família pela palavra de Deus e confiarmos neles em todo o tempo. Venha caminhar conosco no currículo CMN Hombridade. Vários homens estão caminhando no currículo, buscando ser semelhante a Cristo, buscando ser cheio do Espírito Santo, buscando entender a si mesmo, ser guiado por Ele, para serem homens de valor. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo, aqui na terra, e a Escritura nos deixa isso registrado de várias maneiras. Se Ele foi cheio do Espírito Santo e caminhava no Espírito Santo, como é que nós precisamos andar? Busquemos a presença dEle, tenhamos uma vida de oração, de leitura e meditação da palavra, faça parte de uma igreja evangélica cristã, bíblica, não entre nessa vibe dos desigrejados. Eu e você precisamos estar congregando. Jesus fala assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia fala que eles foram para um templo e ficaram lá aguardando esse dia do Pentecostes. Eu e você precisamos congregar, a sua esposa precisa ser amada por você, os seus filhos precisam ser amados por você, e a igreja é o local que Jesus fez, para que eu e você conheçamos a palavra, vivamos a palavra, tenhamos um ambiente para mim como homem, para sua esposa, para minha esposa como mulher, e para os nossos filhos, porque nós queremos que a nossa casa seja toda cheia do Espírito Santo, e isso é muito importante. Termos a perspectiva correta, guiados pelo Espírito Santo, nos dá a liberdade e a confiança de não somente andarmos, mas poder correr a proposta na qual Jesus nos propôs. É Ele que nos faz lembrar, é Ele que nos guia, Ele é o amado Espírito Santo. Faça parte deste movimento, faça parte desses homens que estão buscando a honra, buscando a hombridade, buscando ser semelhantes a Cristo e fazer diferença na sua vida, na sua família, na sua cidade e na nossa nação. Então esse é o segundo passo que nós estamos vendo para que nós possamos entender quem somos e sermos guiados por Deus. Seja um homem que busca ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que traz à luz a palavra de Deus e nos traz o entendimento. A Bíblia fala que é Ele que nos revela, é Ele que nos guia, é Ele que nos conduz em todo o tempo, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero te convidar, homem, busque ser cheio do Espírito Santo para entender cada fase da sua vida. Nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias e nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.